312. Aleluia. 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 Adore conosco. Os
Senhor,
Realizar os sonhos, o teu amor.
acompanhando a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra comigo as suas Bíblias no Salmo 127. Glória. Vamos ler? Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Glória a Deus. Glória. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Pai querido e amado, Senhor, nesta noite nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa. Senhor, diante de ti nós nos colocamos, Senhor, na tua igreja, Pai, e nós te pedimos, Senhor, faz o teu querer em nosso meio. Senhor, faz como tu queres, Pai. Senhor, faz aquilo que lhe apraz, Senhor, neste lugar. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, Pai. Senhor, que nós venhamos estar, Senhor, inteiramente entregues a Ti. Senhor, que nós venhamos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor, as nossas deficiências, Pai querido, aquilo que nos traz aflições, Pai. Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que Tu podes resolver tudo e todas as coisas. Senhor, então nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós te adoramos em espírito e em verdade. E reconhecemos a Ti como nosso Salvador, o nosso Deus, o Deus que tudo pode e que tudo faz. Senhor, então faz em nosso meio mais uma vez. E assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Vou ler os avisos. Proibido mexer no celular, proibido conversar, proibido transitar na igreja, proibido comer no templo e proibido mascar chiclete, nós já sabemos disso. Amém? Para abrir as oportunidades, nossa aniversariante do dia, Rosimeire. Glória a Deus! Pode acompanhar hoje e se prepare um morzinho. Não vale. Fazer igual pastor Ana, que não sai com cara de boca. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero deixar para a igreja em Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois versículos falam sobre gratidão, né, que devemos cantar e louvar o Senhor com cânticos espirituais. E hoje foi um dia muito abençoado, sempre é, mas hoje o Senhor falou muito comigo durante o dia. Eu tive um dia muito bom, passei em paz, com saúde, né? E eu recebi muitas mensagens e eu fiquei muito feliz, né? Que eu fiquei assim, poxa, pelo carinho. E eu agradeço a cada um de vocês pelas mensagens, pelos abraços quando eu cheguei aqui, eu estou chorando. E eu quero agradecer a Deus por mais um ano que Ele concedeu e principalmente por estar na presença dEle, que é o melhor lugar. E eu estou muito feliz. Um monte de amigos me perguntou o que eu faria hoje, se eu ia para o shopping, alguma coisa. Eu falei assim, eu vou passar no melhor lugar que eu poderia passar o meu aniversário, que é na casa do Senhor. E eu quero agradecer pela oportunidade. As pérolas já vão se preparando para louvar. O
cumprimento da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Interessante é que até falava pro Rafael, né? O anjo nunca me avisava na hora de receber a oportunidade, mas hoje funcionou. Oh, glória. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um do outro, o mesmo Jesus que se aproximava ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um homem, profeta, poderoso só em obras, não só em obras, mas em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais e os sacerdotes entregaram a condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fossem ele que iria remir Israel. Mas agora sobre isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Interessante que a lição dos adolescentes hoje falou da fonte, da passagem da mulher samaritana, quando Jesus vai falar com ela. E quando a gente fala de fonte, eu lembro muito desse versículo, porque o pastor Atos disse uma vez que o significado da palavra Emaús, aonde eles estavam indo, significava algo incerto. Mas também o significado dessa palavra diz fontes de águas termais. E eu acho muito interessante a discussão que eles estavam tendo, Diácono Caio. Cristo prometeu para eles, no final desse capítulo é feita uma promessa: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E o interessante é que eles ouviram isso, mas ainda assim estavam caminhando. Por quê? Porque já era o terceiro dia, eles mesmos falam, já era hoje o terceiro dia e nada tinha acontecido. E a ordem era: permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o que eu entendi com isso é que enquanto tem gente que obedece, tem gente que escutou uma ordem, mas quer fazer um milagre do seu jeito. A ordem foi: espera. Mas tem gente que está assim: eu quero um milagre agora, eu vou fazer do meu jeito. E tem gente que faz do seu jeito e acaba caminhando para uma fonte diferente. Porque a ordem foi: permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aleluia! E muitas das vezes eu e você somos assim. Às vezes, pelo milagre não acontecer na hora que a gente queria, porque já era o terceiro dia. Eles queriam que fosse assim: olha, hoje é o terceiro dia, então vai acontecer agora, cadê? Estão me esperando. Mas Deus está dizendo: primeiro permaneça antes de querer ver o milagre. A ordem primeiro foi: permaneça, e depois você vai ver o milagre. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Aleluia. Gente, todo mundo cantando junto, tá?
Espero hoje cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Hoje alguém falou teu nome para mim.
Só da igreja, papai do Senhor, amém? Eu gostaria de estar louvando. Gostaria de estar chamando a Andressa para me ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Toca a mansa em casa, tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder. Deus dá força pra vencer. Quero a porta, nossa casa, tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder. Deus te dá forças pra vencer. Amém. Você agradece. Vou chamar aqui a oportunidade a Juliana. Glória a Deus. Glória. Papai do Senhor, amém.
e no início da minha conversão e tocou no meu batismo e Deus me trouxe ele à memória hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que a igreja me ajude, por favor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus querido e amado, Senhor, estamos em Tua presença, Pai, te adoramos, te bendizemos, Senhor. Queremos colocar a vida do Teu servo, Pai, em Tuas mãos. Senhor, toma a mente, Senhor, toma os lábios do meu filho, Pai. Senhor, usa ele poderosamente, Senhor, na Tua palavra. Senhor, que ele venha se lembrar, Pai, de tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele. Que ele venha, Senhor, conseguir transmitir à Tua igreja com clareza, Pai. Senhor, que corações, Senhor, endurecidos venham se tornar em carne. Que vidas sejam alcançadas, Pai. Senhor, trata conosco, em nome do Senhor Jesus. Paz, sua igreja. A senha bateu, viu? O grande dia chegou e quero, já de primeira mão aqui, agradecer a minha oportunidade, a confiança aos meus pastores, pastora Ana Maria, pastor Eliane, pastor Josué, por essa oportunidade rica. Confesso a vocês que essa passagem mexeu muito comigo e foi de uma forma tão simples que Deus tocou em mim. Mas eu vou tentar ser o mais direto, mais didático, mais simples para entendimento de todos. Porque Deus falou assim comigo, de forma simples. Peço que irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Gênesis 22, a partir do versículo 1. O mais interessante disso tudo, enquanto você procura a passagem, foi que eu estava num domingo, no Dia dos Pais, trabalhando, e eu confesso a vocês que eu chorei, vendo desenho bíblico. Uma coisa muito simples, eu coloquei para ver, enfim. E Deus falou comigo de tal maneira que eu falei assim, cara, eu tinha que estar naquele culto e receber uma oportunidade. Mas Deus falou assim, não, você vai segurar essa palavra aí, porque eu vou te usar lá na frente. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Vamos lá. Gênesis 22, a partir do versículo 1. A epígrafe do texto diz, Deus põe à prova Abraão. E diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus disse, pegue agora Isaque, seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha, eu irei lhe mostrar um local para que você possa oferecê-lo a mim em sacrifício. A igreja pode se assentar. Irmãos, confesso que quando eu peguei essa palavra e fui estudando, fui desdobrando ela, para dizer a verdade, o Espírito Santo falou comigo de uma tal forma que assim, eu sou pai, tem muitos pais, muitas mães aqui, e você imagina a dificuldade que é de um pai estar entregando o seu filho à morte. E num altar, coisa que os povos daquela época, eles ofereciam, outros povos ofereciam seus filhos, era normal, mas nunca foi normal para o povo de Deus oferecer os filhos em holocausto. E o tema que eu quero trazer, se é que posso fazer assim, nessa ministração é o que estamos entregando no altar de Deus. O que você vem trazer de melhor ao altar de Deus? Irmãos, eu confesso para vocês que na minha cabeça deu um nó, porque Deus lá atrás disse a Abraão que ele teria uma descendência. Ele já estava uma velhice avançada, mas para Deus nada é impossível. Deus entregou no tempo determinado aquela criança. E eu fico imaginando o amor que aquele pai, ao ver o seu primeiro filho numa idade tão avançada, Deus ofereceu a ele aquele filho, entregou a ele aquele filho como uma forma de promessa. E logo em seguida Deus pede o filho. Então aquilo me deu um nó na cabeça. Eu fiquei pensando, gente, mas como é que pode isso? Deus voltou atrás? Até porque a palavra mesmo diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então assim, eu fiquei com essa questão aberta. E só me aprofundando diretamente na palavra que eu pude entender o verdadeiro significado do que seria entregar o seu filho em holocausto.
Deus não estava querendo trazer tragédia para a vida de Abraão. Deus não queria trazer confusão, porque Deus não é Deus de confusão, irmãos. Se Ele te prometeu, Ele vai estar cumprindo aquilo que Ele te prometeu. Porque Deus não volta atrás. E o interessante disso é a dificuldade que a gente encontra, até mesmo das vezes que Deus fala conosco, da gente ofertar um coração de fato no altar de Deus, nas coisas de Deus, nos compromissos com Deus. A gente ficamos às vezes retraídos, trazemos preguiça, indisposição, por coisas que às vezes é aquilo que vai dar o gatilho inicial. Você imagina se Abraão fala assim, não vou entregar meu filho não. Como é que está eu e você aqui hoje? Se através dele Deus disse que ele ia estar trazendo as bênçãos para todas as nações do mundo. Você imagina você deixar de fazer as coisas que Deus está te entregando de primeira mão para você exercer, para você fazer, desenvolver, e você volta atrás, bate o pé, fica com medo. Irmãos, é uma glória muito grande você estar podendo exercer um trabalho na mão, você ser o instrumento na mão de Deus. E assim, é uma coisa muito concernente em relação à dificuldade que Abraão estava enfrentando. Ele levou o seu filho, né? E daquela forma ele sabia, ele entendia que o que Deus queria não era o sacrifício de Isaac, né? Ele queria, na verdade, era o sacrifício de coração dele, a entrega dele. Porque para Deus não vale nada. Não vou falar aqui de dízimo, de coisa material, que isso aí para Deus é café pequeno. Mas eu falo de uma coisa tão profunda, tão íntima sua. A própria palavra de Deus diz que Ele vai retirar esse coração de pedra, porque Ele vai colocar um coração de carne sensível, ao ponto de nós podermos entender o linguajar de Deus em nossas vidas, que nós possamos ser uma forma mais completa junto a Deus, trazendo Ele para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Não é uma coisa ofertada de qualquer jeito. E assim Abraão fez, né? O que Deus deseja de nós é aquele elemento interno, íntimo, que é o coração, da onde provém todas as saídas da vida. A palavra de Deus mesma diz em Provérbios: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E a caminhada dele, você imagina para um pai caminhar durante 3 dias, sabendo que você vai matar o seu filho. A cabeça desse pai como é que estava conturbada e tentando entender o que Deus estava querendo dizer para ele, trazer para a realidade dele. Mas mesmo assim, pela fé e posicionamento, porque tem que ter uma posição, irmãos. Deus às vezes te pede uma coisa tão difícil de ser executada, que você fica titubeando entre, Deus, eu devo fazer, não devo fazer. Mas quando você coloca em união, é como se fosse uma peça que se encaixa, que se abraça, um posicionamento somado à sua fé. Eis-me aqui, disse Abraão, e Deus aceitou aquele posicionamento, entregou a ele sabendo que dentro do coração de Abraão, ele tinha uma fé que ele poderia estar contando para o propósito futuro. Paulo diz em Romanos: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus não estava interessado em matar uma criança. Na verdade, eu vou até explicar para vocês, não era de fato uma criança. Chamava como menino de uma forma de amor, porque aos olhos de Abraão, até de um pai e de uma mãe nossa, a gente vai ser sempre o bebezinho separado, o filhinho querido. A gente pode estar com 50 anos e vai assim: filhinho, se eu tiver que puxar tua orelha, eu vou puxar tua orelha, porque você é o meu filhinho. E dessa forma Abraão enxergava o seu filho, seu único filho, coisa mais preciosa que ele tinha. E Deus assim não quer que você traga morte para o altar. Deus não está interessado com morte no altar, nunca foi interessado. Ele quer que você traga a vida, a tua essência, o que é melhor de você para dentro da tua realidade, de você trazer. É como a oração de Cristo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, a tua vontade, a liderança do teu governo seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então ele quer trazer, ele quer que
traga para cá, para dentro da nossa realidade, para dentro do nosso dia a dia, para a nossa experiência de vida, a presença de Deus. Não é uma coisa secundária que você traz de qualquer maneira. É uma coisa que vem de forma tão profunda que abre os seus olhos, os seus horizontes se ampliam e você enxerga as coisas de uma forma tão espiritual, junto a Deus, que as coisas materiais se tornam coisas secundárias, terciárias, milenárias, por aí vai. Ezequiel, a palavra Ezequiel que eu separei diz: tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Foi até dito aqui na EBD sobre mudança e tudo mais de comportamento. Aqui agora na palavra, Lorena cantou sobre, na verdade. E as pessoas, quando a gente transforma o nosso coração para trazer para Deus aquela coisa gostosa de se entregar, você se sente seguro em saber que você está entregando uma coisa de fato de alma para Deus, as pessoas vão se levantar contra você, irmão. Irmãos, Deus já disse para mim isso lá atrás e pediu para que eu dissesse isso aqui. Da onde que Ele me tirou? Irmãos, você me vê ali sentado, tranquilão, não falo com ninguém, fico recluso, né, sou de poucas palavras, mas Deus vem trabalhando de tal forma na minha vida, e tem muita coisa que ainda precisa trabalhar, que eu preciso mudar ainda muito mais, que eu não sou nem digno de estar aqui em cima, irmãos. Eu não me considero nada, eu sou pior que o pó da terra, só pela misericórdia de Deus que eu estou aqui em cima. Irmãos, eu sempre tive problema com a autoridade, tanto que eu tenho um símbolo de anarquia tatuado no meu corpo, de um eu passado. E Deus vem tratando isso na minha vida. E já de muito tempo, tá? Eu sempre botava assim pra mim, né? Eu vou conseguir um emprego no qual eu não preciso ficar andando engomadinho. Olha só. Olha o pensamento. De eu não me submeter a ordens, a ordenanças, a diretrizes. Irmãos, meu primeiro emprego foi caixa de supermercado. E eu tinha que estar engomadinho. Após esse serviço, eu fui cumim. O que é cumim? Um ajudante de garçom. Eu tinha que andar engomado. Até para secar prato, eu tinha que estar engomado. Depois disso, eu virei garçom. Fui promovido, engomado. Ali, na vinca. E hoje eu trago para mim uma realidade que Deus me trouxe para Ele. E como é que eu estou agora? Do jeito que Deus, é assim que Deus faz, irmão. Não está 100% ainda, mas Deus vai deixar a vestimenta interna, que isso aqui a terra vai comer, irmão. Isso aqui eu não importo com isso aqui não. Eu quero trazer a palavra de Deus. Eu não estou interessado com cargo, eu não estou interessado eu quero fazer a obra, eu quero meter a mão no arado. Eu não estou preocupado com o que os outros vão dizer para mim. O teu carro está à disposição? Amém. É outro que vai fazer? Amém. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, com cargo, sem cargo. Claro, na direção de Deus e dos meus pastores sempre. Que tem que ter ordem e decência, não é a revelia. Irmãos, assim, as pessoas vão estar duvidando de você, como duvidaram de mim. Elas vão chegar para você e vão dizer assim, Maurício, essa mudança não tem sentido. Essa mudança não tem um significado. Tu era roqueiro maluco. Você curtia coisas do mundo, ia para noitadas e tudo mais. E vão pedir para mim, no caso, pediram para mim explicar. Explica isso. Eu falei, não sei. Fala o que é isso. Eu falei, não sei. As pessoas vão estar vendo através de você uma mudança falsa. Uma mudança que eles não vão estar dando crédito. Porque o seu coração mudou, mas aos olhos dos homens que ainda não mudaram, eles não conseguem enxergar que dentro do teu coração há uma essência de Deus nova. Um renovo, uma experiência nova que Deus está trazendo para a sua vida. E é uma coisa que eu simplesmente tentei explicar e não consegui. É uma coisa que é até bom, né, que eu não consiga explicar, porque Deus não se explica. A pessoa vai chegar para você e vai falar assim, mas me diz como é que foi esse processo. Eu vou contar o processo, a pessoa pode que entenda, pode ser que não. Entendeu? E essa pessoa disse para mim assim, mas você tem como você explicar, me provar que você realmente mudou? Eu falei assim, meu amigo, eu não tenho como provar. Eu não tenho como dizer para você como é que eu mudei.
Até porque isso é coisa de Deus e Deus não se explica. Deus vai lá e faz. Deus não fica pedindo permissão para estar fazendo uma coisa ou outra, não. Se Ele vê que é aquilo que é a vontade perfeita e agradável dEle, Ele vai lá e vai fazer. E que não é o status, a identidade pessoal, o caráter, o poder financeiro, social, mas sim da forma de Deus, da forma dEle, do jeito dEle, quando Ele quis, da forma que Ele quer e para o propósito que Ele quer. E é dessa forma que Deus trabalha, irmãos. Pessoas que trouxeram até a mim uma palavra de apostasia. Essa é uma coisa que eu vou estar trazendo para você, que você pediu que eu trouxesse essa essência para a igreja. E Deus realmente fala ao coração, porque quando Ele quer um coração no altar, Ele quer um coração verdadeiro, Ele quer um coração real. Ele quer trabalhar de você na intimidade aqui, ó, cara a cara, face a face. Ele não quer só... Ele manda um mensageiro quando tem que mandar um mensageiro, porque Deus também tem que ficar à tua disposição. Vamos combinar. Mas Ele quer uma coisa mais íntima, direta com você. E certa vez a pessoa chegou, presta atenção nisso, irmãos. Chegou para mim e falou assim: cara, eu não ando meio desanimado perante a igreja. Fique bem claro que isso não foi aqui, tá, irmão? Eu conheço outras pessoas que também procedem pela palavra de Deus. E essa pessoa chegou para mim e disse assim: rapaz, já vi tantos cultos. Eu acho que os pastores estão perdendo tempo em pregar a palavra para mim, porque eu lembro sim, né, de uma pregação ou outra, num evento, numa festa, fica uma coisa mais marcante. Eu até que lembro, mas no meu ver, não estou vendo mudança nenhuma. Aí o Espírito Santo chega para mim e fala assim: tá vendo aí, meu amigo, meu filho? A apostasia batendo na porta. A pessoa diz que trabalha comigo, que é temente a mim, mas está aí deixando a fé se esfriar. E Deus trouxe, assim, uma ilustração para mim muito interessante, porque Ele falou assim: Ele disse, né, que não lembrava dos cultos que ele participou, das ceias e tudo mais. A gente conversou durante um bom tempo. E ele falou para mim assim: rapaz, eu estou desanimado. E o Espírito Santo falou comigo assim: tá vendo? É dessa forma que a coisa vai começar a proceder. Mas você pensa na sua esposa. Aí eu falei assim: vou pensar na minha esposa? Como assim, Espírito Santo? Isso, assim, é uma coisa que eu falo num rapaz aqui e o Espírito ministrando aqui, ó. E eu... Mas, Senhor, como é que eu vou trazer uma associação de apostasia referente à minha esposa? Aí ele falou assim: você lembra o que tua esposa fez para você antes de ontem para você comer? Você lembra o que você comeu há 2 semanas atrás? Da mesma forma que ele não lembra que o que foi ministrado, ele foi alimentado. E que se não tivesse sido alimentado, ele não estaria aqui hoje. É que nem o alimento físico, irmãos. Se lá atrás nós não tivéssemos se alimentado, nos nutrido, a gente estaria morto. Assim seria com a minha casa, com a minha família. É a mesma coisa assim no mundo espiritual. Uma coisa que ele já trazia como uma coisa qualquer, secundária, e Deus está dizendo para aquilo: ele foi alimentado, só que o coração dele continua de pedra. Então Deus quer trazer o coração de carne, que você entregue esse coração de carne no altar. Não é um sacrifício qualquer. Deus não pede sua vida para bagunçar sua vida. Deus não é Deus de bagunça, nem Deus de confusão. Ele quer tratar na sua vida. Ele quer fazer na sua vida, fazer com que o seu coração seja o rio de águas vivas, que você possa inundar outras pessoas. Ele não quer que você fique parado, seco. Ele quer que você possa estar inundando outras pessoas, que vão ser inundadas e que vão inundar outras pessoas. E assim a palavra dele pode ser atingida pela sua família, pela sua casa, seus parentes e todos os confins da terra, sua sociedade. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer que você traga o seu coração em essência, em verdade, para o altar de Deus. E Abraão compreendeu. Ele compreendeu e obedeceu. Mesmo tendo nó, né? Porque ele estava com um nó na cabeça, irmãos. Você vai entregar o seu filho para a morte, um filho da promessa, e o nó vem na minha cabeça. Imagina, meu único filho, ter que ofertar ele em sacrifício. Mas eu quero trazer para você o seguinte pensamento: que quando você se sentir dessa forma, que você está levando
uma vida com certa dificuldade, até de entendimento a Deus, você peça orientação a Deus, pede o entendimento a Ele, que você possa estar trazendo até para dentro de si, até explicando, tratando com outras pessoas, aquilo que Deus muitas das vezes traz para a gente como uma incógnita, e que a gente precisa procurar mais a fundo o que Deus deseja realmente falar ao nosso coração. Deus está, nesses últimos dias, Deus anda trabalhando, né? De uma forma bem, bem profunda, até mesmo por conta das revelações que aqui eu pude presenciar, de sonhos. E Deus falou assim para mim, em relação até a você ter um coração aberto às palavras de Deus, à voz de Deus. E Deus disse assim para mim, né? Fala para o meu povo que os que ainda não conhecem a minha palavra, que eles venham a conhecer, porque a oportunidade está aberta. E os que já conhecem, vocês venham como uma convocação, e que vocês se coloquem, se posicionem, que aquele que estejam apático em relação ao que você faz, que você se torne uma pessoa em movimento naquilo que você faz dentro da igreja, seja para a sua vida pessoal, que você sempre coloque Deus dentro do seu coração, de uma forma que você possa estar trabalhando nisso, de uma forma contínua, para que não venha a apostasia, o esfriamento da sua fé. E Deus está pedindo está dizendo que dentro desse povo, eu vou escolher aqueles que estão realmente ouvindo a minha voz, e vou tirar de dentro desse povo, um povo. E aqueles que vão ficar, oh Jesus, aqueles que vão ficar vão ter que segurar a onda, porque vai ser, não é uma decisão de Deus, é uma opção sua, é uma escolha sua. Lembra da sua mãe quando fala, não vai lá fazer isso, faz isso aqui, aí você vai lá e faz o errado. Segurou porque quis, eu falei para você não fazer. Então Deus vai tirar de dentro desse povo um novo povo, que ouve a voz de Deus, que está com o coração sensível e trazendo para o altar esse coração. Não é vir fazer protocolo, mostrar presença, mostrar que pode, que faz. Não vai ser cargo que vai te salvar, não vai ser posição que vai te salvar, não vai ser a força do teu braço, a tua aparência, a sua voz. Isso para Deus é secundário. Ele quer a essência do teu coração de fato depositada nesse altar. Ele quer trazer a presença dele para a sua realidade, porque Deus se preocupa com a nossa realidade, irmãos. Deus não é Deus de deixar correr quando tem um propósito, mas em maioria não, grande das vezes, Ele vai lá e corrige. Ele te dá a oportunidade para você se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. É a construção de um caminho, irmãos. É uma opção, né? É uma construção de caminhos. E eu quero que vocês entendam uma coisa, que verdadeiramente há caminhos, prestem bem atenção nisso, irmãos, que Deus vem falando isso no meu coração, inclusive até trouxe para mim a palavra que eu ouvi aqui da Lorena, na sala do trono, que há tempo de você se arrepender, de você se voltar aos caminhos de Deus. Há caminhos que parecem perfeitos, parecem ser perfeitos, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente percebe que a gente vai ter que renunciar a esses caminhos que parecem perfeitos, mas não vêm da vontade de Deus. Caminhos esses que você vai estar, de fato, achando que são perfeitos ao primeiro olhar, mas se aprofundando mais, você vai ver que não é nada daquilo que está brilhando para você, aquele caminho que brilha, o caminho de tijolos amarelos, lindos, perfeitos, não é nada daquilo. É você renunciar dos caminhos perfeitos e abraçar o deserto, porque o caminho que parece ser perfeito não vem de Jesus, e o deserto, quando vem de Jesus, é de uma forma mais grandiosa e confortante, porque você passa por um processo. É como uma cirurgia. Você passa pela cirurgia e ela te cura. Na maioria dos casos te cura. No caso de Deus, cura, tá?
não é talvez cure, não. Cura. Do que um remédio que você toma e agora fica bem, mas amanhã está ruim de novo. É você construir com convicção aquilo que Deus está propondo para a sua vida. E Abraão entendia isso. É você abrir mão de uma coisa que vem de Jesus, que é muito melhor. É você abraçar 5 pães e 2 peixinhos e abraçar o deserto, que é muito melhor do que você estar numa mesa, num banquete, numa mesa corrupta, corrompida. Então, às vezes a gente passa por certas dificuldades, porque Deus está tratando no nosso coração, e é isso que Deus quer, para a perfeita vontade dEle em nossas vidas. E o interessante disso é que a renúncia, que Abraão renunciou, irmão, ele poderia muito bem chegar e falar assim, não vou fazer, é o meu filho, eu vou entregar meu filho, meu único filho. Ele renunciou à vontade dele, de não querer entregar o filho em sacrifício. E aqui vai uma outra aplicação para a sua vida, amigos. A renúncia é chave poderosa para abrir ambientes em Cristo. Através da sua renúncia, você vai estar provando a Deus que você está disposto a fazer aquilo que Ele diz ao seu coração. A renúncia é a chave para você poder crescer espiritualmente, você trazer a presença de Deus, porque você está se anulando como Abraão se anulou. E dessa forma, com uma fé tão grande, ele foi até ao monte para entregar o seu filho. Ô Jesus, sério isso? Abraão compreendia que a renúncia deveria ser feita, né? Para que o propósito de Deus pudesse ser realizado. E Deus me traz assim, falou comigo dessa forma. Abraão recebeu a mensagem de Deus e não comentou nada com ninguém. Aqui vai uma outra aplicação para você. Deus falou com ele. Ele poderia muito bem comentar com a esposa dele, mas ela automaticamente, eu acho que seria o normal de toda mãe, todo parente, todo servo. Não, meu filho, meu único filho. Isso iria anular o propósito de Deus. E Deus não sai, não entrega uma palavra e sai com ela vazia. Então, Deus está dizendo para você, quando Ele te entregar qualquer coisa referente aos céus, inerente a você, e somente a você, cala sua boca. Guarda para você e aguarda. Aguarda. Se Deus quisesse que todos soubessem, Ele mandava o carro do ovo passar na rua aí dizendo, para você, para todo mundo ouvir. Deus está dizendo para você, quando você receber um propósito, uma chamada, guarda para você e aguarda, espera. Isso é fé, é você acreditar, trazer de amanhã o que vai ser para amanhã, você está vivenciando hoje. É como se fosse uma entrega, chulamente falando, irmão, é como se fosse uma encomenda que você compra sabendo que já é sua, mas que ainda está para chegar e você entrega aos correios para você. É a coisa simples que Deus pediu para mim falar, é dessa forma. É você crer. Mesmo com as adversidades que apresentam para você, é você crer dessa maneira. E chegando ao topo ali, a base, né, do monte, Abraão diz assim para os servos, fiquem aqui e nós subiremos para adorar. E olha que interessante, voltaremos. Não eram 2 pessoas? Uma não ia ficar como sacrifício? Como é que eles iriam voltar? Você entende o tamanho da fé de Abraão? Não é à toa que ele é o pai da fé, considerado o pai da fé. Ele creu que Deus iria fazer. E mesmo trazendo, para não ficar só em minhas palavras, tá? Eu vou trazer em Hebreus 11:17. Vou até abrir aqui para poder correr com o tempo, que o relógio não está me ajudando não. Hebreus 11, 17 e 19. Foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Mas Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão. Mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de suscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou de volta a receber o seu filho. Essa é a fé de Abraão, irmãos. É você trazer para si essa obediência. Obediência é essa que agora eu vou explicar. Antes,
O animal que seria sacrificado é que levava a lenha nas costas, não era? Vamos voltar em 22, Gênesis 22, no 5, a partir do versículo 5. Fiquem aqui com o jumento, eu e meu filho, vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou a faca, o fogo, e os dois foram andando juntos. Irmãos, nessa parte, Isaque indaga a Abraão: pai, a gente tem o fogo, temos a faca, temos a lenha. Onde é que está o cordeiro? Você consegue entender? Isaque entendeu com certeza. E ele se posicionou. O tema é posicionamento e fé. Sabe como é difícil você explicar para uma pessoa que você tem que fazer certa coisa? Porque Abraão ia entregar o seu filho em sacrifício, mas ele não iria entender o porquê. Mas mesmo sem entender o porquê, ele creu, se posicionou. E a palavra mais à frente diz: continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha estabelecido, Abraão fez o altar, arrumou a lenha em cima dele, do altar no caso. Depois amarrou Isaque. Isaque não poderia se rebelar, porque se ele fosse uma criança, ele não iria conseguir carregar lenha nas costas e subir um monte. Uma criança para carregar, ele ia atrasar até o processo. Então eu creio que ele já era um moço suficiente para poder dizer: não, pai, eu não vou fazer isso não, você vai me matar, é isso mesmo, o senhor quer que eu me entregue por causa que Deus, você diz que Deus falou para você. Mas ele não anulou, ele se posicionou, ele não anulou a proposta de Deus, que ele reconheceu. Ele entregou de coração, sabendo que, não, meu pai disse, e é isso que tem que ser. Meu pai é um servo de Deus. E ele trouxe ao coração dele que aquilo era, de fato, era fatídico, a verdade que o pai propôs a ele. O posicionamento, irmãos, traz pra gente um leque de grandes possibilidades. De você estar posicionado e não dormindo no ponto. De você estar podendo enxergar, porque você já está de vigia. Não tem a passagem da torre do vigia? Que não dormia. Assim é Deus. E você tem que estar semelhante a Deus, posicionado, com a sua fé afiada, entregue à vontade de Deus, aos caminhos de Deus. E a fé de Abraão não era uma fé ignorante. Você vai lá, você vai entregar o seu filho. Ah, tudo bem, Deus, eu vou lá, vou entregar. Não, ele tinha convicção que Deus estava entregando na mão dele aquilo que ele podia suportar. Não era uma coisa que era: ah, você vai lá porque você tem que fazer. Não, ele sabia que Deus entregou aquele chamado para ele porque ele podia suportar. Abraão tinha certeza, na verdade não tinha uma certeza tangível, mas a certeza que Deus não iria permitir que algo divergente da palavra dele viesse a acontecer na vida de Abraão, da casa dele, da família dele. Deus sabia das limitações dele. E não é à toa que ele, pela fé dele, mesmo tendo limitações, ele é considerado o pai da fé. Oh, Jesus. Deus sabia que na condição que ele se encontrava, uma condição humana, humanamente dizendo, Abraão não ia suportar o ato do sacrifício. E Deus já diz na própria palavra dele que ele não iria suportar, nenhum humano suportaria. E ele, em condição de Deus, sabendo que humanamente Abraão não teria condições de suportar o ato de sacrifício, e por um amor incondicional à humanidade, a todos nós, ele simplesmente, de um ato de amor unânime, ele entregou o cordeiro, que seria seu único, o filho unigênito, Cristo, em nosso favor. Isaque era apenas a marca da promessa. Não era a promessa de Deus sendo cumprida de fato ali, mas era como se fosse como vamos dizer, um prenúncio. Obrigado, pastor. Um prenúncio daquilo que Deus tem planejado para mim, para a sua vida. Já tinha planejado, já foi feito. A gente olha para a cruz, o pessoal fala assim: mas Cristo já foi feito, irmãos. Agora só basta nós nos posicionarmos com fé e acreditar que Deus já fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte.
Porque Deus, mesmo que Jesus pediu a Deus para passar o cálice, ele entrou em angústia tão grande. Acho que qualquer pessoa, irmãos, iria entrar em angústia. E ele, no Calvário, pediu a Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. E assim é conosco. Ô Jesus, meu tempo está acabando. Eu tinha tanta coisa para falar, irmãos. Tanta coisa para falar. Tanta coisa para falar. E ele sofreu calado. É a regra do silêncio, né, irmãos? A gente não ficar... Uma semente cresce sem som, mas uma árvore cai com um ruído muito grande, enorme. O poder da criação, ele é silencioso. E é assim que você tem que estar trazendo. Conforme Cristo se entregou como o cordeiro mudo, sofrendo por mim e por você, assim você deve estar se entregando a Deus. A passagem de João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Como eu disse antes, Isaac era apenas a marca da promessa, não era a promessa realizada de forma que Deus iria realmente fazer. Tá? Fez, na verdade. Então a gente tem que reconhecer que Abraão conhecia a Deus, sabia que Deus não queria a morte de uma criança, a morte do filho dele, mas ele queria o coração do adorador. Ele queria usar a instrumentalidade de Abraão para poder trazer para a vida dele, para a casa dele e para a família dele, para a sociedade, os confins da terra, a fé verdade, a fé verdadeira, a fé genuína, a qual, através de Cristo Jesus, nós podemos hoje estar aqui, usufruindo daquilo que lá atrás foi entregue ao Pai por amor a nós. Irmãos, agradeço muito a minha oportunidade. Que Deus possa ter falado ao teu coração. Meu tempo já estourou. Eu já tinha muita coisa para falar, irmãos, mas até aqui nos ajudou o Senhor e me ajudou. Muito obrigado e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me Glória a Deus. Deus continua abençoando o nosso irmão Maurício. Uma bênção, nós possamos refletir tudo que foi nos dito esta noite sobre a gestão distribuindo envelopes. Chegou o momento do nosso ofertório. Chega de uma folgada, pode subir. Enquanto isso, nós conhecemos as necessidades da nossa igreja, né? Como nas nossas casas, nos nossos lares, nós temos as nossas responsabilidades, as nossas contas, temos que arcar com os nossos compromissos. Aqui não é diferente. Então, você que trouxe a sua oferta, que trouxe o seu dízimo, você que quer ofertar ao Senhor, não se detenha, fique à vontade, oferte ao Senhor, entregue o seu dízimo nesse altar. Nós sabemos que temos que pagar aluguel, conta de luz, conta de água, a segurança, psicóloga, são muitos os compromissos a serem acertados. E quem contribui com essa obra sou eu e você. Você que está aí na internet e não tem uma igreja, não congrega em nenhum lugar e está nos assistindo, vem até aqui, pode vir, está convidado a assistir a um culto conosco, a cultuar conosco, ou pode fazer um pix, pode entregar o seu dízimo ou a sua oferta nesta obra, sabendo que tudo é investido para o reino dos céus. Deixa eu entrar.
Hoje é dia de brincar, pular do céu e cantar. Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná. Pode aparecer, a festa já vai começar. Vem brincar de pula, 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 nossa turma. Pula, 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 fica nossa turma. Pula, 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 com Jesus é mais legal. Pula, 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 vem brincar de pula. Pula, 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 fica nossa turma. De cabeça para baixo na montanha russa, dá frio na barriga, puta distante. Gira, gira sem parar, comendo som gigante. Vem brincar de pula, 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 nossa turma. Pula, 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 fica nossa turma. Pula, 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 com Jesus é mais legal. Pula, 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 vem brincar de pula. Pula, 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 fica nossa turma. De cabeça para baixo na montanha russa, dá frio na barriga, puta distante. Gira, gira sem parar, comendo som gigante. Vem brincar de pula, 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 nossa turma. Pula, pula, vem com a nossa turma. Pula, 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 com Jesus é mais legal. Pula, 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 vem brincar de pula. Pula, 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 vem com a nossa turma. Glória a Deus. Levante seu envelope, vamos orar pelas ofertas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido e amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossos dízimos, as ofertas. Senhor, aquele que não conseguiu ofertar nesta noite, mas o Senhor conhece o coração, tem o coração aberto para a Tua obra. Recebe a nossa vida, Senhor, como maior e melhor oferta para o Teu reino. Senhor, toma nas Tuas mãos as nossas vidas financeiras. Senhor, nós precisamos de milagre. Abre portas, Senhor, abre porta de emprego. Senhor, abre portas, Pai querido, de estudos para o Teu povo. Senhor, continua nos sustentando, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas finanças. Senhor, nos ajuda a administrar, Pai querido. Senhor, que não venha faltar o nosso pão de cada dia. Que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Passa para o nosso pastor.